Será que a separação de um casal é suficiente para anular ou invalidar de forma automática o testamento que um tenha feito beneficiando o outro? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje e já adianto que o assunto é polêmico. Se você ainda não conhece aqui o canal, meu nome é Felipe Zaleski, sou advogado há mais de 10 anos e aqui eu produzo conteúdo sobre herança, testamento e planejamento sucessório. Tudo que você precisa saber para transmitir o patrimônio para a geração seguinte da sua família de forma tranquila e segura e principalmente sem conflitos. A ideia do vídeo de hoje surgiu quando eu me deparei com essa decisão aqui, que foi um artigo publicado pelo IBDFAN, dizendo que a Justiça do Rio Grande do Sul declarou ineficácia de testamento feito antes da separação de casal. E o que nós temos aqui de relato, pessoal? Então, primeiro, é uma decisão de primeira instância, né? Então não é um precedente ainda relevante, né? De qualquer forma, pelo fato de ser uma decisão até um pouco inovadora, eu resolvi explorar um pouquinho esse assunto. E eu já antecipo que eu tenho algumas ressalvas, tá? Em relação ao que acabou sendo decidido aqui. O contexto seria o seguinte: no testamento, o marido, né, ex-marido, enfim, o de cujos, destinou a parte toda disponível dos seus bens para a sua então esposa. Isso teria sido no ano de 2010. A mãe alegou que a ruptura da relação afetiva entre o testador e a beneficiária, que era a ex-esposa, antes da morte, retirava a legitimidade da disposição testamentária. Defendeu assim que a vontade expressa do documento havia se tornado ineficaz, uma vez que o filho não teria mantido o desejo de beneficiar a ex-esposa após o fim da convivência. A sentença destaca que houve alteração substancial nas circunstâncias que fundamentaram a disposição testamentária, o que demonstrou a perda de sua eficácia. Mas vamos lá, pessoal, será que essa decisão foi correta? Afinal de contas, a gente não tem uma previsão legal no Código Civil brasileiro estabelecendo que nessa situação a cláusula de disposição testamentária seria nula. Então, na minha visão, já antecipando aqui a conclusão, é que a gente se depara com um cenário de uma certa insegurança jurídica. Algumas reflexões que eu trouxe aqui pra gente. Ó. Será que entre a separação, ou melhor, né, entre a separação de fato e o falecimento, o testador poderia ter feito outro testamento revogando o anterior? Por que ele não fez isso? É possível presumir que ele esqueceu ou que ele não teve tempo? Então existe essa presunção? Será que ele estava doente? Ele teve alguma situação que impossibilitou ele de revogar aquele testamento? O primeiro ponto que fica no ar aqui. E o segundo, o testador não está mais vivo para explicar qual seria o desejo dele nesse tipo de situação. E não necessariamente todos os casais que terminam um relacionamento cortam relações. Então a gente tem situações em que ex-maridos e ex-esposas continuam se dando bem. E na ausência, às vezes, de filhos, né? Provavelmente eles não tinham filhos para a mãe demonstrar esse interesse todo em anular o testamento, porque provavelmente ela que ficaria com esses bens, né? E não os descendentes, pela ordem de vocação hereditária. Então, quem disse que a relação do testador com a mãe, depois da separação, era melhor do que a relação com a ex-esposa? A gente sabe que, em linhas gerais, é isso, né? Quem se separa costuma se dar melhor com a sua mãe do que com a ex-esposa, mas isso não é uma regra absoluta. Tem casos de filhos e filho e mãe que não se dão bem, que não se falam, e casos de ex-maridos e ex-esposas que continuam tendo um relacionamento. Então, nada impediria que ele fosse mais próximo da ex-esposa do que de sua mãe. E principalmente pelo fato de ele não estar ali para confirmar, é um pouco complicado a gente presumir isso, né? E o que ele poderia ter feito, né? Que poderia ter evitado isso? Uma simples cláusula de substituição testamentária. Aqui eu dei um exemplo que poderia ser a redação dessa cláusula. Deixo meus bens para a esposa ou companheira com a qual eu esteja me relacionando no momento do meu falecimento. Então, despessoalizando, eu não vou colocar o nome da esposa, porque eu posso me separar amanhã e casar com outra esposa e continuar querendo deixar o meu patrimônio para minha esposa, independentemente de quem seja. Então, poderia ser uma cláusula mais genérica, companheira da data do falecimento, e na sua falta, né, nomeio minha mãe como substituta testamentária, ou seja, se eu estiver separado, poderia até ser mais expresso, né? Se eu estiver solteiro, ou divorciado, ou viúvo, ou separado de fato, nomeio minha mãe como substituta testamentária. Então, claro que eventualmente, provavelmente ele não pensou nisso, até porque aqui aconteceu uma inversão da ordem natural das coisas, né? Então, normalmente a mãe acaba falecendo antes do filho, aqui teve uma inversão, então ele não pensou isso. Mas ele poderia também ter feito um novo testamento, como eu falei, né? Então, terminou aquele relacionamento, vai lá e revoga o testamento anterior, deixa sem testamento nenhum, ou contempla outra pessoa que ele queira, mas ele não fez isso. E o que tem no Código Civil, né, pessoal? Que é uma situação até, situações parecidas com essa. A gente tem a previsão expressa do rompimento do testamento, que é pouco conhecida pela população em geral, até pelos advogados,
e que são situações que precisam sim de um certo cuidado. O artigo 1973 fala que sobrevindo descendente sucessivo ao testador, então nascendo um novo filho, né, um descendente sucessivo, que não o tinha ou não conhecia quando testou, às vezes, principalmente no caso dos homens, né, podem ter filhos que ele não conhece, porque não foi feito teste de paternidade, enfim, a mãe não quis falar e ele descobriu depois, rompe-se o testamento em todas as suas disposições se esse descendente sobreviver ao testador. Então seria como se a gente estivesse nessa situação, que foi julgado no Rio Grande do Sul, como se tivesse o simples fato de ela deixar de ser herdeira, né, pelo fato de ter terminado, hoje ainda no Código Civil, o cônjuge companheiro é herdeiro, em algumas situações, né, desde que não seja casado com união universal de bens, enfim, mas é como se o fato de ela deixar de ser herdeira implicasse no rompimento do testamento, mas a gente não tem uma previsão nesse sentido, e essa é a minha ressalva quanto a essa decisão. Porque se essa previsão legal não existia, o testador ele não teria como antecipar esse tipo de situação. Talvez se ele soubesse dessa disposição legal, ele tivesse adotado as medidas cabíveis ali para continuar contemplando a ex-esposa, se fosse o caso, não é pouco provável, mas enfim. E o artigo 1974 que fala que rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. E o 75 ele traz uma exceção, que o testamento não se rompe se o testador dispuser da sua metade, a parte disponível, né, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência saiba, ou quando os exclua dessa parte. Então o objetivo do rompimento do testamento é garantir a legítima dos herdeiros necessários, né, pessoal? Então aqui a gente estaria, de repente, numa situação um pouco parecida, porque se bem que no testamento, na situação que foi analisada pelo Judiciário do Rio Grande do Sul, ele simplesmente dispôs da parte disponível, né? Então até isso seria discutível numa situação de eventualmente existir uma previsão parecida com isso para rompimento do testamento. Mas eu queria... A conclusão que eu chego, no fim das contas, é que esse testador, eventualmente, ele parece que ele não foi bem orientado, né? Então se ele tivesse um bom advogado cuidando, analisando esse documento antes de assinar, já poderia ter alertado, tá, mas e se você se separar? Então, se você se separar, ou você anula o seu testamento, né, revoga o testamento, ou você já antecipa e cria uma cláusula daquela que eu comentei. Então, muitas vezes não é suficiente você ter um testamento, e sim você ter, mais importante do que isso, é você ter um bom testamento. E um bom testamento necessariamente vai passar pelos olhos do advogado que o orientar. Para quem não conhece, eu tenho um blog, proximageração.com, onde eu posto conteúdos relacionados ao tema aqui do canal do YouTube, e também no meu Instagram, Felipe Zaleski, nós também comentamos as situações e fazemos outros tipos de conteúdo por lá, inclusive eventualmente lives também. Então fica o convite para quem não me segue, me acompanhar nesses dois canais também. E lembrando para que se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Pelo vídeo de hoje era isso, nos vemos no próximo. Um abraço e até a próxima.